Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje num domingão esfumaçado aqui no Brasil, e essa situação está mexendo com todos nós e está proporcionando também situações muito distintas. Por um lado, nós estamos vendo as causas, o que é que está acontecendo de fato no Brasil e no mundo. E por outro lado, nós estamos vendo também muitos vigaristas, muitos criminosos que estão querendo tirar proveito dessa situação, justamente os mesmos que potencializaram tudo aquilo que está acontecendo nesse momento aqui no nosso país. No entanto, nada como termos aqui esse nosso espaço para jogarmos luzes e dissiparmos algumas fumaças para mostrar realmente os criminosos, bandidos e vigaristas que estão por trás de muitas situações que estão acontecendo aqui no Brasil. É isso que farei aqui com vocês no nosso encontro de hoje, além de abordar outras questões muito importantes aqui no Brasil. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha participar aqui das nossas atividades, mande seu comentário dos nossos vídeos, dê sempre seu joinha, compartilhe e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, vamos falar aqui de um vigarista, o maior criminoso que nós tivemos em todos os sentidos aqui no nosso país e que está apenas aguardando que o senhor Paulo Gonet, o Supremo Tribunal Federal, tome as providências que são obrigados a tomarem para mandar essa criatura, junto com seus cúmplices, para a cadeia. Bom, do que eu estou falando? Em meio a tudo isso que nós estamos vendo, o inelegível, o criminoso mor, o ladrão de joias, segundo a Polícia Federal e todos nós sabemos, enfim, fez uma publicação nas suas redes sociais remanescentes com o seguinte título: A Mão do Capeta. E aí colocou essa fotografia aqui, essa montagem, né, de uma floresta pegando fogo, simulando aqui uma mão com 4 dedos. Gente, tem coisa mais vigarista, mais bandida de um criminoso que comete o crime e coloca a responsabilidade na vítima? Pois bem, vamos aqui ilustrar com os fatos contraditórios de um criminoso. Em primeiro lugar, foi criado um instituto no período do inelegível, uma vez que ele extinguiu o Ministério de Meio Ambiente, então ele colocou ali nas costas do Mourão uma entidade chamada Amazônia Legal, que não tinha recurso, não tinha absolutamente, o Mourão ficou ali numa posição decorativa. E como a situação ambiental no Brasil já vinha claudicante, para dizer o mínimo, né, já com o governo Temer, que começou a desarticular uma série de situações, no governo Bolsonaro a coisa se aprofundou. E aí o Mourão foi questionado, né, sobre concursos, logo no começo do governo Bolsonaro, se é que a gente pode chamar de governo, né? Ele foi questionado sobre a estrutura do ICMBio e do IBAMA. Ele dizia, olha, nós estamos aí capenga, né, no português claro, mas esperamos que em 2022 a gente consiga fazer um concurso público. Até lá, o discurso era esse. Pregar as Forças Armadas no apoio aos mesmos. Né? Ou seja, em breve haverá concurso para reequipar com servidores essas duas entidades, o IBAMA e o ICMBio. Olha, não vejo ainda sinal de verde para que a gente faça um concurso para o ano que vem. Podemos, no ano de 2021, montarmos um edital e aí acertarmos com a área econômica a entrada desse novo grupo de funcionários para 2022. Bom, então, esse aí era o discurso do Mourão, né, para minimizar já algo que já estava muito complicado. Aí, gente, acompanha a fala de um criminoso que estava ali esvaziando e se conflitando com alguém que era o seu vice-presidente. Mas ele estava se conflitando não com o Mourão, ele estava se conflitando com o nosso país. Ele estava dizendo ali, conscientemente, que ele estava desarticulando ou não permitiria a articulação das entidades ambientais aqui no Brasil. Se você tem dúvidas, acompanhe aqui esse trecho. Temos mais de 5.000 normas regulamentadoras. Não abrir concurso para IBAMA nem ICMBio. Quanto menos dessa gente por aí, melhor para todo mundo. Ou seja, fizemos o que foi possível. Gente, tem dúvida do que o criminoso mor da nação ele estava fazendo quando ele conspirou de todas as formas para que nós tivéssemos aqui um esvaziamento das instituições que fiscalizavam, que fiscalizam, que aplicam multas e que exercem uma função. Gente, em qualquer atividade no mundo
que exige algum tipo de regulamentação. Se você retira as pessoas que fazem a fiscalização, evidentemente o problema se agrava. Vocês conseguem imaginar uma fronteira sem fiscalização alguma de algum país? O que aconteceria? Uma alfândega? Enfim, qualquer atividade, né, que precise de ter algum tipo de ordem. Enfim, foi isso que fez o criminoso mor da nação e que agora tenta colocar responsabilidade no governo atual, que está ali. Tem algumas deficiências, e principalmente na comunicacional, que a gente aborda aqui todos os dias. A gente já sugeriu aqui no nosso portal que fosse criado um gabinete de crise para esclarecer, inclusive, isso que eu estou falando aqui para vocês. Isso poderia estar sendo esclarecido lá atrás, desde os primeiros dias de governo, para que a sociedade soubesse exatamente a situação que foi herdada no governo anterior, no desastre anterior. No entanto, na medida que não há comunicação, a gente fica com esse grande problema. E nós aqui nas redes sociais, nós temos um poder muito insuficiente, né? Não dá para comparar o Portal do José com o presidente da República. Falando, explicando para as pessoas, trazendo a ministra do Meio Ambiente, conversando, respondendo questionamentos, enfim. Mas, enfim, eu tenho esperanças ainda que a área de comunicação consiga arrastar o presidente Lula para essa realidade atual, a realidade que nós temos as redes sociais, que são fundamentais na informação aqui no nosso país. Senão, nós vamos continuar sempre atrás, sempre numa posição reativa, né? Pois bem, a extrema-direita aqui no nosso país continua nesse mundo esfumaçado mental. Aí o problema mais grave ainda, porque no mundo paralelo, você tem pessoas que sinceramente acreditam que a Terra é plana, acreditam em fantasias, que o Brasil é um país comunista, que o Lula é comunista, que nós estamos vendo aqui num país socialista, que o socialismo é uma praga, enfim. Eles acreditam nisso. Mas tem uma série de vigaristas que descobriram que o Brasil não tem nada disso, mas também sabem que tem muitas pessoas ingênuas, muitos trouxas, e aí eles fazem discurso para essas criaturas. Olha, o Brasil está um comunismo, o Brasil é isso, é aquilo, é uma ditadura, estamos numa ditadura. E aí os incautos acreditam nesses vigaristas também, né? E um desses canais publicou hoje, Fim do Estado de Direito, a semana em que a ditadura avançou um pouco mais. Então eles estão com esse discurso, mas o discurso está perdendo cada vez mais tração, porque as pessoas estão vivendo aqui já quase 2 anos no governo Lula. O que elas percebem de diferença na vida delas em relação ao que era anteriormente? Já que o discurso era de proteger Deus, a família, a pátria e a liberdade. Alguém perdeu a pátria aqui no Brasil? Deus foi atacado de alguma maneira? Teve alguma igreja fechada concretamente? O que está acontecendo aqui? E as famílias foram dissolvidas com a chegada do novo governo. Então, gente, é muito banditismo e essa gente vai percebendo aos poucos o que está acontecendo. E vai jogando algumas criaturas que estão coladas com o criminoso mor da nação. E um dos mais que provocaria assim, muita curiosidade é o Ramagem, né? Delegado da Polícia Federal. Senhor Ramagem, o senhor nunca soube que o Bolsonaro enriqueceu na política de uma forma ilícita, porque não existe milagre, né? Não existe como comprar vários imóveis tendo um salário incompatível com essa condição. O senhor nunca percebeu isso, não? O senhor disse que combate bandidos, combateu bandidos, mas o senhor grudunhou no clã Bolsonaro. Bom, e no desespero, ele achou que ia poder se dar bem aqui no Rio de Janeiro, né? E se lançou candidato a prefeito. E o desespero é o seguinte, gente, quando a gente vê esse tipo de manchete aqui no Metrópolis, né? Jojo Todinho anuncia apoio a Alexandre Ramagem no Rio de Janeiro, meu prefeito. Quando o Ramagem vai atrás da Jojo Todinho, olha, o bolsonarismo está realmente numa situação muito complicada. Isso sem nenhum ataque a Jojo Todinho, porque não vai ser exigido uma menina, enfim, ela é muito jovem, que veio de origem humilde, no país que nós temos, que ela tem uma clara evidência política, né? Ao que tudo consta aqui, parece que ela tem um parente que é candidato a vereador, que está ali junto com o Ramagem, ela foi lá prestigiar esse candidato a vereador, o Ramagem estava lá, pumba, não teve como, disse que o Ramagem é o candidato dela, mas não dá para a gente exigir dela, né, um grande aprofundamento em política aqui no nosso país. Isso acontece aqui no nosso país, né? Enfim. E aí, já chegando aqui na parte final desse nosso primeiro encontro de domingo, uma notícia interessante.
para nós que estamos lutando contra essa gente toda. STF retoma julgamento sobre foro privilegiado, que pode atingir inquéritos de Bolsonaro. A análise que trata do alcance da medida foi interrompida por pedido de André Mendonça e seguirá no plenário virtual. O que acontece, gente? O Supremo Tribunal Federal já fez maioria por 6-0, que todo aquele bandido que esteja no cargo público da alçada do Supremo Tribunal Federal, no aspecto criminal, se ele sair do mandato, se ele não for reeleito, se ele perder o mandato de alguma maneira, os crimes que ele cometeu durante o exercício da função permanecem na alçada do Supremo Tribunal Federal. Isso antigamente era o seguinte: o Supremo não queria ficar acumulando muito processo, né? Então, quando tinha deputado federal, senador, que cometiam crimes, o que eles faziam? Olha, o cara deixou de ser deputado, senador, manda de novo para a primeira instância, quando era governador. Mas agora não. O Supremo Tribunal Federal está firmando o entendimento que esse posicionamento antigo, ele era absolutamente nocivo, porque ele favorecia justamente o banditismo na política. Então agora já firmou maioria, já formou maioria por 6-0, mas aí o André Mendonça, bolsonarista, pediu vista do processo. Isso faz com que uma decisão não seja publicada. Por ela não ter sido publicada, porque ela não chegou até o final, o Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, também com passos de cágado, ele aguarda que o Supremo Tribunal Federal publique a decisão para justamente ele iniciar ações penais contra a figura do criminoso mor da nação. Então, nós teremos sexta-feira que vem, é o prazo final, da sexta-feira não passa. Então, o julgamento será finalizado, porque o Barroso firmou a data agora para esse julgamento ser finalizado, a decisão será publicada, aí o senhor Paulo Gonet não tem mais justificativa formal. Ele pode até, existe um argumento racional nessa história, né? De fazer com que, dele agir somente quando haja uma decisão concreta, uma decisão já juramentada, cristalizada, publicada, para que lá na frente não seja arguída nenhum tipo de nulidade. Então, sobre esse aspecto da prudência, o argumento, ele é um argumento que faz sentido, um argumento lógico. E compete a todos nós divulgarmos esses fatos e cobrarmos, né, ficarmos alertas aí de tudo que está acontecendo, para que esse tipo de bandido, esse tipo de criminoso, de cínico, que fez tudo para o Brasil ficar sem fiscalização, ficar sem autoridades ambientais aqui no nosso país, agora venha com a maior cara de pau colocar algum tipo de responsabilidade concreta num governo que está tentando tapar aí todos os buracos que foram deixados aí por esses bandidos todos, né? Bom, mais tarde eu volto aqui porque tem situações muito interessantes que eu quero aqui compartilhar e debater aqui com vocês, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!